Bom, então hoje a gente vai fazer um exercício, né, relativo ao cálculo do FCK, do concreto, um exercício bem empírico mesmo, e a gente vai aprender, né, vai utilizar aí também como calcular esse FCK, utilizando alguns recursos, como, por exemplo, as funções estatísticas da calculadora, certo? Então, só relembrando, só recapitulando, para quem ainda não tinha visto, né, não assistiu a nenhuma aula, o FCK, ele é um valor característico do concreto, ele é um valor definido em projeto, então todos os nossos projetos que a gente for fazer daqui em diante, né, a gente vai definir qual é o FCK desejado, e aí em cima desse FCK, quem for fazer o projeto executivo vai fornecer o traço. Para garantir que a estrutura em campo está recebendo a resistência do concreto exigida no projeto, são feitos ensaios, né, de coleta no canteiro de obras para saber se o concreto ele vai ou não atingir aquela resistência esperada lá aos 28 dias. E aí a gente faz essa medição. Então, o FCK ele é um valor, além de ser um valor de projeto, ele é um valor representativo, né, da amostra, onde ele apresenta uma confiabilidade de 95%. Ou seja, em uma amostra, né, de corpos de prova, 95% dos valores vão estar acima do FCK calculado e apenas 5% dos valores vão estar abaixo desse valor encontrado. Então, nosso exemplo é esse daqui, tá? Em uma obra, coletou-se uma amostra de 10 corpos de prova do caminhão betoneira que descarregou em 1º de junho de 2020. Após 28 dias, o laboratório mandou os valores das resistências à compressão que estão dispostos a seguir. Esses valores de resistência à compressão, eles foram obtidos através de um ensaio de ruptura. Né? Que ensaio é esse? O corpo de prova é colocado na máquina do ensaio e aí vem com uma prensa aqui que aplica uma força de compressão axial, né, no corpo de prova até que aconteça aí a ruptura dele, até que ele se rompa. No momento da ruptura, o próprio equipamento ele tem um medidor, né, aqui, um medidorzinho, que faz com que a gente veja qual foi a força necessária para romper aquele concreto. De forma indireta, tensão é força sobre área, né? Ou resistência é força sobre área. A área é conhecida porque o corpo de prova ele é um corpo de prova padrão, né? Então a gente conhece a área, conhecemos a força que foi aplicada para romper aquele corpo de prova e com isso a gente vai encontrar a resistência à compressão do concreto. E aí isso é feito em vários corpos de prova, no nosso exemplo aqui foram 10, tá? E aí cada corpo de prova apresentou aí uma medida. Calcule a resistência média à tração desse concreto, os limites inferior e superior da resistência à tração característica e o módulo de deformação secante, considerando aí que o material ele possui, né, característica de calcário predominante, tá certo? Sabendo que o FCK de projeto era de 25 MPa, verifique se esse concreto está apto para que se execute a retirada do escoramento. Então, vamos primeiro fazer essa parte de matemática aqui que ele pede, tá? Calcular aqui a resistência média à tração, os limites inferior e superior dessa resistência, e o módulo de deformação secante. Depois disso, a gente parte para analisar o nosso exemplo e ver se esses corpos de prova estão aí são de um concreto confiável, né, para que seja retirado o escoramento. Então, eu trouxe aqui para vocês o formulário, tá, que a gente vai utilizar para resolver essa questão. Aqui embaixo eu tenho o cálculo da resistência média, da resistência à tração, tá, do concreto. Tanto o valor médio, que é esse aqui de cima, aqui é a resistência
resistência média, atração, isso do concreto, ok? E esses dois aqui de baixo são os limites inferior e superior da resistência característica atração do concreto também. Então, basicamente, eu quero esses três valores e o módulo de deformação secante, tá? Esse aqui é o nosso módulo de deformação secante, tá? Só que para calcular isso que eu estou pedindo, a gente precisa obter outras grandezas, né? Para obter a resistência média à tração, uma vez que não foram feitos ensaios, a gente depende do valor do FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão. Para se calcular o FCK, a gente tem dados, porque nós temos aqui todas as medidas, né, dos 10 corpos de prova com as suas respectivas resistências na ruptura. Então, aplicando a teoria da probabilidade, né, teorias da probabilidade, eu consigo calcular o valor da minha resistência média, ou resistência característica, perdão, não é média, característica a compressão, que é o nosso FCK, o nosso valor representativo da amostra. O FCM, a gente viu também na aula passada, né, que é o valor médio das resistências, e esse S aqui, a gente também viu que ele representa o desvio padrão, tá? Então, com o FCK, a gente pode calcular todas as nossas resistências à tração aqui, que são pedidas, e para calcular o módulo de deformação secante, a gente precisa do módulo de deformação inicial e desse coeficiente aqui, αi. O coeficiente αi, ele é um coeficiente redutor, tá? Por que ele é esse coeficiente redutor? Porque, na verdade, o módulo de deformação secante, ele vai reduzindo aí à medida com que o concreto vai envelhecendo, né? Então, eu tenho que dar uma reduzida nesse módulo através desse parâmetro αi, que ele também depende do FCK. Então, todos os nossos parâmetros aqui, todas as nossas grandezas, vão depender do FCK para serem calculados. E aí, esse módulo SI é o que a gente chama de módulo de deformação inicial. Vou escrever ele reto. Módulo de deformação inicial, ok? Então, com esse módulo de deformação inicial, para que eu possa calcular, eu preciso do meu FCK também, sempre do FCK, e desse coeficiente αe, que ele é um coeficiente que depende do material. Eu vou colocar aqui, depende das características dos agregados, tá? Então, o agregado ele pode ter mais basalto, mais granito, mais calcário, mais arenito, etc. E aí, dependendo do material preponderante nos agregados, a gente vai escolher aqui esse αe para calcular o nosso módulo de deformação inicial.
Tá? Então, esses são aí, né, as grandezas que a gente tem que calcular nessa atividade. Entretanto, para calcular o valor médio é muito fácil. Eu venho aqui, eu somo todo mundo, né, e divido por 10 e aí eu já encontro o valor médio. Entretanto, para se encontrar o desvio padrão na mão, né, calcular o desvio padrão de forma manual, as equações são muito extensas, é uma equação muito extensa e muito confusa, dá muito trabalho. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou ensiná-los a calcular o desvio padrão na calculadora, né, de forma mais rápida, certo? Então, antes de começar a calcular o FCK, a gente vai ver aqui um mini roteiro, tá, para fazer o cálculo de média e desvio padrão utilizando a calculadora científica. Eu coloquei essa foto aqui porque a minha calculadora é essa, tá? Então, eu vou focar nessa calculadora, mas as outras calculadoras diferentes fazem a mesma função, e aí, caso vocês tenham uma calculadora que seja diferente, muito diferente dessa, né, aí a gente vai aqui conversando e vai tentando atender a todo mundo. Então, eu vou ligar aqui a câmera do meu celular e vou projetar aqui minimamente a minha calculadora, para que vocês possam ver, tá? O que é que eu vou fazer aqui. Só eu. Vocês encontraram aí a minha telinha aqui, que está com a calculadora? Me sinalizem aí, por favor. Sim. Pronto, show de bola. Estão vendo a calculadora e estão vendo a apresentação, né? Tá dando para ver as duas telas. A gente vai ficar brincando aí com as duas telas. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular média e desvio padrão na calculadora é colocar a calculadora no modo estatístico. Certo? Que é o modo que a gente chama de SD. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui, ó, nesse botãozinho bem aqui, tem a função do lado de ligar, né, mod, e essa função CLR. Essa função mod aqui, ela faz com que a gente consiga navegar entre todos os modos da calculadora. Se vocês ligarem a calculadora de vocês no modo padrão, ó, vocês vão ver que bem aqui em cima aparece um Dzinho, tá? Que é o modo padrão aí de cálculo de todas as calculadoras, é o modo default, tá? Então, é esse Dzinho aqui. Eu preciso mudar esse D para o módulo SD, porque eu quero trabalhar com as funções de estatística. Então, eu vou apertar aqui no meu botãozinho modo, e aí vai aparecer este menu aqui, para que eu possa escolher 1, 2 e 3. Percebam que cada número desse está relacionado com alguma coisa. Se o de vocês não aparecerem assim, pode ser que apertando novamente apareça mais alguma coisa, tá? Que aí são as diversas funções que a calculadora vai ter, até que ela saia. Então, o meu, quando eu aperto uma vez, eu já encontro aqui a função SD. Então, eu vou apertar modo e vou apertar o número 2 para que a minha calculadora mude sozinha, ó, para o padrão SD. Aí vai aparecer um SDzinho bem aqui. Não sei se está dando para ver, se está focando, porque a luz aqui está um pouco ruim. Mas bem aqui, ó, aparece um SD. Aqui tem um D e aqui fica o SD aparecendo. Então, como é que a gente fez isso? Né? Que mágica foi essa? Eu apertei a tecla mod, que é de modo, e depois eu apertei a tecla 2, né? Porque aí, no meu menu, a tecla 2 era a tecla da função SD. Então, vou colocar aqui, verificar
se na sua calculadora a função também é a número 2 do menu, tá? Porque aí vai depender da calculadora. A grande maioria tá? Quem tiver Cássio, exceto aquelas Cássios que fazem integral e matrizes, né? É esse padrãozinho aqui, tá? E aquelas coloridinhas bonitinhas também, sempre tá nesse padrão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar a calculadora no modo estatístico. Depois disso, aí a gente vai adicionar... Professora, Pode falar. tem uma pessoa no grupo pedindo para que você aceite para entrar na sala, José Juan. Não tá aparecendo aqui para mim, tá? Pede para ela sair e pedir de novo. Porque não tá aparecendo aqui para mim, não, para eu aceitar. Tá bom. Adicionar os valores, os dados, né? Não vou colocar valores, não. Os dados fornecidos na memória da calculadora. Para adicionar esses dados, aí a gente vai utilizar essa função aqui, ó, que é o M+, tá? Esse botãozinho aqui, que fica em cima do AC, tá? Bem aqui, ó. Esse nosso botãozinho aqui, M+. Então, para adicionar os dados, não tem erro. A gente vai digitar o valor que for fornecido, né? O valor 1. E, em seguida, vai adicionar, vai apertar, né, na teclinha M+. Depois que a gente fizer isso, vai aparecer um número, o número de valores que estão sendo armazenados na memória da calculadora. E aí a gente vai adicionar o valor 2, novamente, e em seguida a gente vai clicar também na teclinha M+. E aí a gente vai repetir esse procedimento até que se armazene todos os dados fornecidos. Aí aqui agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que eu vou adicionar isso aqui. Só ajeitar esse botão aqui que ele ficou muito feio. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou armazenar agora os dados. Eu vou voltar aqui no meu enunciado e vou armazenar os dados para que vocês possam ver, tá? São esses dados aqui, ó. São os dados de resistência, né, à compressão na ruptura. 25, 28, 30, 28, 26, até aqui o segundo 28. São 10 valores. Então, ó, com a calculadora no modo estatístico, já, né, eu vou acrescentar o primeiro valor. Fazer assim para ficar melhor de visualizar. Eu vou acrescentar o primeiro valor, que é 25. Ó. 25. Opa. Tá com o shift ligado aqui. 25, tá? Que é o primeiro valor de resistência. E aí eu aperto aqui na teclinha de M+, que é para adicionar esse valor à memória da minha calculadora. 25 M+. Na hora que eu aperto, ó, ele já aparece aqui, N é igual a 1. A calculadora está me dizendo que ela acabou de guardar na memória dela um dado de resistência, no caso, que foi o que eu informei, tá? Agora eu vou acrescentar o segundo.
O segundo dado eu faço que é 28. Então, eu venho aqui sem mexer em nada, ó. 28, e vou lá e coloco também N+. E aí ela já salvou o segundo valor de resistência. Depois, 30, N+, é o terceiro. 28 novamente, é o quarto. O quinto valor é 26. O sexto, 28. O sétimo é 22. 29, o oitavo. 27 é o nono. E 28 é o décimo. Então, quando eu termino aqui, quando eu finalizo, eu tenho os 10 valores do meu exemplo, da minha questão, colocados aqui na memória da minha calculadora. Então, fizemos aí o passo 2, que é adicionar os dados fornecidos. E o terceiro passo, calcular. Eu estou com tanto ódio que eu estou escrevendo aqui, a gente está balançando, chega o celular, está fazendo assim. A média e o desvio padrão dos valores armazenados, dos dados. Pronto, aí eu vou só colocar aqui em amarelo que eu tinha circulado isso aqui. Tinha circulado também isso aqui. O menu de estatística é Shift. Então, para a gente calcular a média de desvio padrão, a gente vai abrir aqui o menu de estatística. Minha calculadora tinha desligado, mas percebo que quando eu liguei, ela já liga aqui no modo estatístico, tá? E os valores permanecem armazenados nela, tá bom? Ele só sai quando eu limpar a memória aqui da minha calculadora. Então, eu vou apertar no Shift, depois eu vou acessar aqui o meu menu 2, que é onde possui aí as funções de estatística, que são as funções var. Ok? Quando eu fizer isso, vai aparecer esse menu aqui, na sua calculadora. Shift 2, vai aparecer este menu aqui. X barra, com 1 embaixo. Um sigma N, aqui com 2 embaixo. E um sigma N-1, que tem um 3 aqui embaixo, tá? Isso aqui são as funções de cálculo. O x barra, se a gente apertar para calcular o x barra, ele calcula a média, tá, dos valores que foram armazenados. E esse daqui, que é o número 3, calcula o desvio padrão amostral. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses dois menus. Então, para calcular
a média, o que é que a gente vai fazer? A gente vai apertar, vai entrar lá no menu, nesse menu aqui, Shift, depois 2, depois 1, né? Que é para calcular a média dos valores. Ó. Tá aqui, eu estou no menu, já apertei Shift 2, quando eu aperto 1, ele reconhece aqui, ó, que eu estou pedindo para calcular a média, eu vou e aperto 1 igual. No aperto 1 igual, aparece o valor médio. Então, Shift 2, aperto 1 e dá um igualzinho aqui, que é para poder aparecer o valor da média. Para calcular o desvio padrão, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou apertar novamente a tecla Shift para acessar esse menu de novo. Novamente, Shift 2, né, porque é o mesmo menu, que é esse menu aqui, que tem o SVAR. E agora, para calcular o desvio padrão, eu vou entrar aqui com o menu 3, né, que é para encontrar o desvio padrão amostral da minha amostra. E aí, então, igual. Sem mexer em nada, Shift 2, entrei no menu de novo, venho aqui no 3, ó, apareceu o que eu quero, então igual, e aí aparece o valor do meu desvio padrão, tá certo? Então, é assim que a gente calcula a média e desvio padrão na calculadora. O que é que vocês precisam saber um pouco mais, né? Como limpar a memória da calculadora e como retornar a calculadora para o modo default, né? Para tirar aí do modo estatístico. Eu vou ensinar isso agora. Alguma dúvida aqui nesse procedimento de como armazenar os dados, tirar a média e tirar o desvio padrão? Vocês tentaram fazer, aí eu ficaram só rindo mesmo da minha desgraça quando a tela apagou tudo. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Então, depois disso, aí a gente vai limpar, né, a memória da calculadora. Então, o passo 4, limpar a memória da calculadora. Isso aqui serve também para quando vocês, calculadora, inserirem um dado errado, né, ou um dado a mais, aí limpa a memória e reinsere tudo de novo, tá? Para limpar a memória da calculadora, a gente vai utilizar esse botãozinho aqui que eu já risquei uma vez, né? Que é esse Mod Clear aqui. Esse CLR que tem bem aqui, ó, no cantinho, bem aqui, ele é clear, né? É CLR de limpeza. Então, quando eu aciono essa função, ele vai limpar a minha memória. Para acionar essa função, eu vou em Shift, tá com a cor certa? Tá. Shift. Depois, eu aperto em CLR, né, que é essa teclinha. Aqui, que é do lado do Shift, ou que é o mesmo mod, perdão. Então, Shift, mod, ó. Aí aparece isso aqui, tá? E aí eu vou e escolho limpar tudo, tá? E ele tá resetando aí toda a minha calculadora, tá? Reset all, ok. Então, eu vou aqui, Shift, mod, e aperto no 3, que é de All. E aí ele vai limpar tudo que está armazenado na minha calculadora, tá bom? Venho aqui e clico no All. Essa limpeza irá apagar todos
os dados que estiverem armazenados na memória da calculadora. Então, quando eu aperto aqui no 3, aí ele aparece reset all e eu dou um igual. Aí, quando eu dou o igual, pronto, ela está com a memória limpinha. Para sair daqui, dá outro igual, né? Dá igual 2 vezes, que aí ela sai e volta aí para a sua memória total. Inclusive, quando a gente faz isso, ela já sai do modo estatístico também. Percebam que aqui em cima não tem mais nenhum modo estatístico, tá? Então, essa limpeza, ela faz com que a gente já saia do modo estatístico. Existe um outro também que a gente pode fazer, que aí vai somente apagar, né, a memória, que aí é no caso que você tenha tido algum erro, e vai permanecer no modo estatístico. Eu vou colocar aqui de novo, no modo estatístico, tá? E vou armazenar aqui valores aleatórios, só para ter o que limpar, tá? Pronto, armazenei aqui valores aleatórios. Percebam que eu estou no modo estatístico. Então, para fazer inclusive, vai retirar a calculadora do modo estatístico. Se a gente não quiser que ela saia do modo estatístico por enquanto, né? Tipo, eu quero, comecei a armazenar esses dados aqui, mas eles são dados errados. Eu preciso continuar calculando no modo estatístico. Então, para limpar apenas os dados armazenados temporariamente e continuar no modo SD, né, que é o nosso modo estatístico, aí a gente vai apertar no Shift, também na teclinha da limpeza, que é o mesmo mod, né, CLR, e ao invés de apertar no 3, ó, Shift, mod, ao invés de apertar no 3, eu vou apertar aqui na tecla 1, né, que é para limpar a memória, né, limpar aqui os dados estatísticos, tá? Então, quando eu aperto no 1, ó, Stat Clear, dou um igual, ele já aparece aqui zerado. Então, eu aperto aqui no 1, dou um igual, e ele já está zerado. Então, terminou para ele sair ali da mensagem, tá? Então, o 1, né, o Shift Clear 1 é do Stat Clear para limpar apenas o que a gente está trabalhando. E aí percebam que permaneceu no modo estatístico, tá? Não saiu. E aí, se eu fizer isso, aí basta recomeçar e reinserir todos os meus dados novamente. Depois disso, aí para finalizar, eu tenho que retornar, né, retirar a calculadora do modo estatístico, para poder ficar igualzinho o que ficou quando eu apertei aqui o Shift Clear All, né? Aí eu venho aqui, mod, né, de novo, e aí ao invés de colocar no 2, eu coloco aqui
no 1, né, que é o modo padrão dela. Então, Shift 1, e aí ele já some aqui, ó, do modo SD, tá? Então, Shift não, modo. E depois eu aperto a teclinha 1, tá? Modo 1. E aí ela sai aqui no modo estatístico. E aí a sua calculadora está pronta para você usar em outras contas que você queira. Então, se fez tudo certinho, quando terminar de calcular a média de desvio padrão, já limpa a memória completa e encerra aqui. Né? Se errou ali pelo meio do caminho, ao invés de limpar a memória completa, vem aqui, limpa os dados só dos armazenados e depois que terminar, aí é só voltar a calculadora para o modo estatístico, tá? Tem essas duas opções de limpeza que vocês podem fazer aí na calculadora de vocês. Então, agora, vou resolver um problema, né? Porque a gente ficou aqui falando do roteiro da calculadora, mas não resolvemos ainda o problema. Então, voltando aqui para o nosso enunciado, eu preciso calcular o meu FCK. Então, eu vou, mais uma vez, colocar a minha calculadora no modo estatístico para... Oi. Paula? Oi. Tem como só tu voltar aquela tela lá da opção de apagar, por favor? Essa aqui? Tirar uma foto rapidão. Tá bom. Isso. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o meu copo que eu ganhei da minha aluna lá de Quixadá, Magna. Lindo, meu copo de engenharia, que disse calcular é preciso. Vou fazer aqui merchandise. E meu fontenay. Pronto, obrigado. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para os dados da questão, né? E aí, vamos calcular o babado, né? Já coloquei minha calculadora no modo estatístico, vou armazenar os valores. 25, 28, 30, 28, 26, 28, 22, 29, 27 e 28. Já armazenei aqui os meus dados. Então, colocar aqui, solução da questão. Solução do exemplo. Então, pela calculadora, a gente vai tirar o valor médio, tá? Ó, o valor médio aqui, lembrando, a média dos valores é o nosso FCM. E o desvio padrão amostral é o nosso S, lá da fórmula do FCK, tá? Então, o FCM, que é a nossa média, né, o nosso valor da resistência média aqui, vai ser, ó, Shift 2, média 27,1, e a unidade desse parâmetro aqui é megapascal, que é a unidade da resistência dada na questão. E o desvio padrão, que é o nosso S, 2,28. Também aqui em megapascal, né? O desvio padrão é só uma média aí ponderada, tá? Então, a gente tem o FCM e o desvio padrão. Agora eu já posso limpar aqui minha calculadora, não preciso mais dela, né? E vou aqui seguir em frente. Com esses valores, aí a gente pode começar a calcular nossas coisinhas, né? Nossas coisinhas. Cálculo do FCK. Para calcular o FCK, a gente olha lá no formulário. É o FCM menos 1,645 vezes o desvio padrão. Então, nosso FCK aqui vai ser 27,1 menos 1,645
vezes o desvio padrão, 2,21. Então, nosso FCK, a nossa resistência, 27,1 menos 1,645 vezes 2,28. 27,1 menos 1,645, 2,28. 1,645. É 645 ou é 645? 23,35 MPa. Esse é o nosso valor, tá? Do FCK. Com o dado do FCK agora, a gente consegue calcular tudo que a questão pediu, né? Porque é só substituição de valores. Então, eu vou aqui. Vou colocar aqui mesmo. Cálculo das resistências à tração. E aí nós temos o valor médio, né, da tração média, e o valor também dos intervalos, né, dos limites inferior e superior. A tração média, né, a resistência de concreto de tração média, ela vai ser dada pela seguinte expressão: 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, 0,3 FCK elevado a 2/3. Ou seja, a resistência média aqui, a tração, é 0,3. Nosso FCK, 23,35 elevado a 2/3. Nossa resistência média, a tração, 23,35 elevado a 2/3, vezes 0,3, é de 2,45 megapascal. Na aula passada, eu comentei com vocês que a resistência média à tração do concreto era cerca de 10% do valor, né, da resistência à compressão. Então, aqui a gente está vendo isso matematicamente, né, que isso acontece realmente. E essa resistência, ela possui aí um valor bem baixo, né? Depois do cálculo da resistência média, aí a gente vai para os limites inferior e superior, tá? Então, ó, o limite superior é 0,39 do FCK e o limite inferior é 0,21 vezes o FCK. Aqui é só substituição de fórmula. Então, a resistência característica à tração superior, 0,39 vezes o FCK, também elevado a 2/3. O FCK aqui, 23,35. Esse valorzinho vai dar 39 vezes 23,35 elevado a 2/3, 3,19. Também MPa. E o limite inferior é 0,21 do FCK elevado a 2/3. 0,21 vezes o 23,35 elevado a 2/3, aqui ponto 21, 1,72 também MPa. Então, esses são os limites da resistência à tração do concreto
né, que ele fica variando aí entre o inferior e o superior, e o nosso valor de resistência média à tração é sempre um valor intermediário, né, como foi o que a gente encontrou aqui, tá? A questão pede ainda para a gente calcular os módulos de deformação, né? Pede, na verdade, o módulo de deformação secante. Mas para calcular, a gente precisa do inicial. E o inicial a gente calcula por aqui, ó. Alfa E, 5.600, raiz de FCK. Cálculo do módulo de deformação inicial, tá? Então, o nosso SI é alfa E, raiz de 5.600, raiz de FCK. Mas o alfa E, ele depende do material que foi utilizado. E no enunciado, a gente viu que o material utilizado foi calcário, né, foi predominante. Então, o alfa E do calcário, para calcário, ó, alfa E igual a 0,9. Então, nosso módulo aqui inicial, 0,9, 5.600, raiz do FCK que a gente calculou, 23,35. Eu tenho tanto tempo explicando vocês a calcular o FCK na calculadora, porque se errar o FCK, está dando para ver que erra só tudo, né? Porque tudo depende do FCK. Vezes 5.600, vezes 0,9, 24.354,21 megapascal. Como o valor do módulo de deformação, essa é a segunda aula, como o valor do módulo de deformação é muito alto, tá? Então, a gente não expressa ele em megapascal, a gente costuma expressar em gigapascal, que é dividindo isso aqui por 1.000, né? Então, o SI vai ser igual a 24,35 gigapascal. Ok? Ah, não, o SI ele nem pediu para eu calcular, não, pediu o SS. Então, para calcular o SS, agora é só calcular o alfa I e a gente está bem pertinho de acabar. Cálculo do módulo de deformação secante, que é o nosso ECS. O ECS é um alfa I vezes o ECI. O valor do FI, como eu dizendo, do SI a gente já encontrou. Está faltando calcular o alfa I. E o alfa I ele é dado por essa expressãozinha aqui, ó. 0,8 mais 0,2 FCK sobre 80 e ele tem que ser menor ou igual a 1, tá? Então, aqui, essa forma de se calcular, a gente só pode aplicar em concretos que tenham resistência aí até 80 megapascal, porque senão ele vai ser maior do que 1. Então, 0,8 mais 0,2 vezes o FCK dividido por 80. Nosso alfa I, então, vai ser igual a 0,8 mais 0,2 vezes o FCK foi 23,35 dividido por 80. Então, nosso alfa I, 23,35 dividido por 80 vezes 0,2 mais 0,8. 0,858. Logo,
nosso módulo de deformação secante vai ser 0,858 vezes o SI, que foi 24,35 gigapascal, tá? Então, o nosso módulo aqui, ó, vai ser 24,35 vezes 0,858, 20,89 gigapascal. Ok? Isso aqui era o que a questão pedia em cálculos. Ele pedia ainda para a gente fazer uma análise aqui. Tá? Essa análise é a seguinte, ó. Sabendo que o FCK de projeto era de 25 MPa, ou seja, o projeto foi feito baseado, o cálculo da armadura foi feito baseado em uma resistência do concreto de 25 MPa. Verifique se esse concreto está apto para que se execute a retirada do escoramento. Como eu já comentei, né, a retirada do escoramento significa que o concreto, a partir daquele momento, ele vai ser desformado e aí ele deixa de ser uma peça que está totalmente apoiada para ser uma peça que agora é autoportante. Ou seja, no momento em que eu arranco o escoramento do meu concreto, da minha peça, eu preciso garantir que ela vai ficar em pé sozinha, né? Eu estou tirando o escoramento, estou tirando as escoras, porque aí ele vai ficar lá em pé. Então, só que todas as peças foram dimensionadas acreditando que a resistência atingida seria de 25 MPa. No entanto, quando a gente fez o cálculo aqui, ó, a gente verificou que o FCK ele foi de apenas 23,35. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar a mão na cabeça e chorar? Só depois, né? Antes de mais nada, a gente não autoriza a retirada do escoramento, porque se a resistência de execução deu menor do que a de projeto, eu não vou autorizar a retirada do meu escoramento e eu vou entrar em contato com o projetista para que ele faça uma reavaliação e me diga o que é que tem que ser feito. Se eu preciso fazer algum reforço, ou se não, se pelas cargas que aquele edifício vai receber, eu posso manter esse FCK, essa peça com esse FCK ligeiramente mais baixo mesmo, ou então se eu vou precisar demolir tudo e fazer tudo de novo. Então, quem vai nos dizer isso é o projetista responsável pela estrutura, para garantir, para evitar, a gente não retira o escoramento até que ele nos traga e nos dê, né, um posicionamento fidedigno. Então, como? Vou agora colocar isso aqui em palavras, tá? Como de acordo com os dados obtidos nos ensaios, tá? Que são as rupturas lá no laboratório, o FCK do concreto não atingiu o valor exigido no projeto estrutural. Portanto, o escoramento não deve ser retirado até que se receba uma autorização favorável do projetista
responsável. E aí, como é que o projetista faz isso? Né? A gente vai ver mais na frente. A gente vai pegar todas as nossas contas e aí vai substituir o nosso FCK pelo FCK que deu lá no campo e vai ver se a armadura que a gente dimensionou é capaz ou não de resistir. Se não for, aí a gente tem que dar um jeito de fazer, né, um reforço estrutural. E aí fica um pouco mais complexo. Mas, a priori, aqui a diferença foi pequena, então uma revisão de cálculos talvez já resolvesse o problema. Depende muito, isso aqui é uma obra hipotética, né? Eu nem sei do que é que se trata, depende muito do tipo de obra. O certo é a gente mandar não tirar o escoramento e voltar para o projetista responsável para que ele veja e avalie a situação. Por isso que eu disse que é tão importante ter aquele mapa de concretagem, né, para poder a gente saber exatamente em quais peças existe um problema, né, existe o problema da resistência mais baixa do que o que foi adotado no projeto. Então, o projeto ele tem que ser seguido à risca. E aí, aqui, a minha intenção era mostrar para vocês como o problema vai além do escritório, né? Vai além do que a gente acha que tem que fazer. Tranquilo? Essa era a questão que eu queria fazer com vocês, tá?